E o Flamengo ganha no sufoco de 1-0 do Fluminense e cola no Cruzeiro. Eu vou falar sobre isso, vou falar da Roma que deu ao Flamengo até hoje para concluir a venda do lateral Wesley. Vou falar também do Palmeiras que vendeu o Richard Rios para o Benfica e o Flamengo vai lucrar 14,8 milhões de reais. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu vou ter que pedir para cada um de vocês para não pular esse vídeo, até porque, rapaziada, hoje eu garanto que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar da vitória do nosso Mengão em cima do Fluminense, deixa eu pedir uma coisinha pra você mesmo, torcedor rubro-negro, pra já se inscrever aqui no canal, rapaziada, ativar o sino de notificação, até porque, galera, eu já percebi que muito mais de 50% das pessoas que vêm no meu canal todo dia assiste os vídeos, galera, porém ainda não é inscrito, mas eu vou pedir pra cada um de vocês, na moral e na humildade, pra sentar o dedo aqui, rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, porque se vocês me derem essa moral, rapaziada, eu vou ter a certeza de que é pra mim vir todo dia aqui trazer mais e mais informações do nosso Mengão, galera, pra cada um de vocês. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos pro que interessa, vamos para as informações do nosso Flamengo, rapaziada, até porque Mengão jogou ontem contra o Fluminense, o Flamengo ganhou o jogo de 1-0 no sufoco, mas ganhou, rapaziada. Ontem, galera, o Flamengo mostrou que jogou não muito bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo, rapaziada, com as substituições do técnico Felipe Luiz, o Pedro entrou no segundo tempo, rapaziada. O Pedro, galera, aquele mesmo jogador que vem de muitas polêmicas, né, rapaziada, não relacionado para o jogo contra o Santos, não relacionado para o jogo contra o São Paulo, mas eu falei aqui no meu canal, rapaziada, ontem eu falei no vídeo, se o Pedro entrar no jogo contra o Fluminense, o Pedro vai fazer o gol, rapaziada. Se alguém tem alguma dúvida, olha o vídeo que eu postei ontem, rapaziada, porque eu disse, o Pedro é iluminado, o Pedro não merece estar pegando, não sendo relacionado, o Pedro merece uma chance. E daí, rapaziada, quando o Flamengo se encaminhava para um 0-0, um triste 0-0 contra o Fluminense, o técnico Felipe Luiz deixou seu orgulho de lado e decidiu colocar o Pedro, rapaziada. Colocou também o Juninho, rapaziada, que criou a jogada com o gol de Pedro. Ou seja, rapaziada, primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo apagadíssimo. Foi o primeiro tempo em que o Flamengo não criou. Eu falei, o Felipe Luiz vai colocar o Alacian. O Felipe Luiz vai optar por não colocar o Pedro como titular. Mas, rapaziada, o Flamengo se encaminhava para um 0-0 e querendo o destino, Pedro entrou no segundo tempo e o mesmo Pedro fez o gol, rapaziada. Eu falei, o Pedro merece fazer o gol, o Pedro merece lavar a alma, rapaziada, tirar essa zica de dentro dele, galera. Ou seja, o Pedro fez o gol, Flamengo ganhou no sufoco. O clássico é assim, rapaziada, Flamengo ganhou no sufoco, ganhou de 1-0 e encostou cada vez mais, rapaziada, no Cruzeiro. Nesse exato momento, Cruzeiro tem 33 pontos, Flamengo em segundo colocado com 30 pontos, rapaziada. Tem que colar no Cruzeiro. Se o Flamengo quiser ser campeão, tem que jogar, tem que ganhar jogo após jogo, rapaziada. Não pode fazer corpo mole, assim como o Flamengo fez contra o Santos. E eu vou ter que aplaudir, rapaziada. Hoje eu vou ter que aplaudir esse time do Flamengo ontem, porque o Flamengo não jogou bem o primeiro tempo, mas o segundo tempo, o técnico Felipe Luiz deixou seu orgulho de lado e colocou o cara, rapaziada, pra fazer o gol da vitória do nosso Mengão, galera. Hoje é assim, galera, ó, Flamengo ganhou e a gente tá feliz, rapaziada. É isso, rapaziada, viver Flamengo é ser Flamengo, rapaziada. E já que eu tô falando do jogo de ontem, já que eu falei que o Mengão encostou no Cruzeiro, rapaziada, que também fez que também ganhou o jogo, o Cruzeiro ganhou o jogo, se eu não me engano, de 4-0. Deixa eu falar do Pedro, rapaziada. Autor do gol de ontem, pra mim, o melhor jogador em campo ontem, né, rapaziada? O Pedro, galera, foi pra coletiva, aproveitou, rapaziada, e o Pedro simplesmente desabafou, rapaziada. Mas olha só, galera,
no que o atacante Pedro falou na entrevista coletiva. Olha só, rapaziada, abre aspas para o Pedro: eu não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração. Toda vez que eu visto essa camisa é uma alegria imensa. Sempre dei minha vida pelo Flamengo. E cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo é com muito amor. Espero que quem me feriu, esse membro da diretoria, reconheça o seu erro, rapaziada. O Pedro falou simplesmente isso na entrevista. Ou seja, rapaziada, o Pedro afirmou que não deveria ter deixado aqueles vazamentos, aqueles prints, afirmando que ele seria vendido por 15 milhões de euros. Ele falou que não deveria ter deixado entrar no coração dele, porém, agora ele quer dar a volta por cima, agora ele vai treinar e agora ele vai brigar pela titularidade. Eu sempre apoiei, rapaziada, quando o Flamengo queria vender o Pedro, quando saiu informações que o Pedro ia sair do Flamengo, eu falei: o Pedro não merece sair do Flamengo, o Pedro merece ter oportunidades, porque é um cara que faz gols, é um cara que pode ajudar o Mengão. E tá aí, rapaziada, ontem foi o gol dele que salvou o Flamengo de um empate ali, que seria um empate amargo, rapaziada. Mudando de assunto, rapaziada, e já que eu falei do Pedro, que foi pra entrevista, o cara simplesmente desabafou, agora deixa eu falar do técnico Felipe Luiz, porque esse sim foi pra coletiva e não teve jeito, rapaziada. Um jornalista perguntou pro Felipe Luiz: Felipe Luiz, o Pedro fez o gol, mas a polêmica ainda continua. E olha só, rapaziada, o que o técnico Felipe Luiz respondeu pro jornalista. Abre aspas pro Felipe Luiz: o assunto do Pedro está completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica e eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol, rapaziada. Aquele brilho que ele tem, ele recuperou e nós precisamos do Pedro. O técnico Felipe Luiz encerrou as suas falas falando, rapaziada: nós precisamos do Pedro. Ou seja, galera, é o que eu digo, rapaziada, o Pedro tinha que entrar no jogo contra o Fluminense, tinha que fazer o gol e tinha que lavar a alma, rapaziada. E deu certo, galera. O Pedro entrou no jogo, fez o gol e lavou a alma. E ainda digo mais, para vocês torcedores rubro-negros, que o Pedro pode começar como titular do Flamengo nos próximos jogos, rapaziada. Ou seja, ontem o Flamengo ganhou do Fluminense no sufoco, mas ganhou. E agora a gente encostou de vez no primeiro colocado, que é o Cruzeiro, rapaziada. Agora é lutar pra gente conquistar de novo a liderança do Brasileirão. Mudando de assunto, rapaziada, e agora sim, deixa eu falar da Roma da Itália e o lateral Wesley, rapaziada. Até porque saiu informação que a Roma da Itália deu até hoje pro Flamengo aceitar a proposta. Caso o Flamengo não aceite a proposta pelo lateral Wesley, a Roma pode desistir, rapaziada. É isso mesmo, galera. Mas dá uma olhada nos detalhes da informação aqui que eu apurei para vocês, rapaziada. Olha só, a negociação entre Flamengo e Roma pode melar. O clube italiano deu prazo até às 7 horas da noite de hoje, dessa segunda-feira, rapaziada, para o rubro-negro aceitar a proposta pelo lateral. E a diretoria do Flamengo informou ao staff do jogador que só irá vender o Wesley se tiver uma reposição. E a negociação, rapaziada, pode desandar. Essa pode ser a quinta proposta de um clube europeu pelo lateral Wesley. Desde 2022, as negociações, rapaziada, são assim: o clube vem, quase compra e não contrata, né, rapaziada? Ou seja, desde 2022, o Flamengo tenta vender o Wesley e não vende, rapaziada. Ou seja, eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, nessa situação, vocês venderiam o Wesley, rapaziada, para Roma ou não? Deixa aqui nos comentários para me ver o comentário de vocês. E já que eu falei de possível ida do Wesley, rapaziada, deixa eu falar agora de Carrascal, porque informaram pro Flamengo que o Carrascal poderia chegar no fim de semana, ou no sábado, ou no domingo. Porém, rapaziada, o Carrascal não chegou e eu vou explicar para vocês o porquê ele não veio. Olha só, rapaziada. O Dinamo de Moscou fez uma mudança de última hora na negociação de Jorge Carrascal e por isso, rapaziada, atrasou o acerto com o Flamengo. O colombiano chegaria neste domingo, mas não chegou. Ou seja, rapaziada, a probabilidade
pro Jorge Carrascal chegar ainda nessa semana, se torna ainda maior, né, rapaziada? Eu vou torcer que tudo dê certo e que o Dínamo de Moscou não segure o Jorge Carrascal, né, rapaziada? E que ele vinha logo pro Flamengo fazer exames e assinar um contrato com o Mengão, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar agora de Richard Rios, rapaziada, jogador do Palmeiras, porque o Palmeiras, saiu a informação que o Palmeiras vendeu o Richard Rios por 30 milhões de euros, né, rapaziada? Aproximadamente 194 milhões de reais. E pode pingar ali, rapaziada, uma grana pro Mengão. Olha só. O Palmeiras negociou o volante Richard Rios com o Benfica por cerca de 30 milhões de euros, aproximadamente 194 milhões de reais. E o Flamengo, rapaziada, tem direito a cerca de 6,6% que tinha do jogador e 1,5% por conta do mecanismo do clube formador, rapaziada. O Flamengo ficará com cerca de 14,8 milhões de reais, rapaziada. Mas esse dinheiro que o Flamengo vai lucrar, rapaziada, é fichinha, até porque eu acho ali que muitos ainda não sabem. Mas o Richard Rios era jogador da base do Mengão, cria do ninho, né, rapaziada? O Flamengo ali não soube aproveitar o garoto, vendeu ele ali a troco de banana. E o Palmeiras, rapaziada, o Palmeiras mesmo, viu o talento no Richard Rios. E hoje tá aí, rapaziada, o Palmeiras vendendo o Richard Rios por 30 milhões de euros. E o Flamengo vai ficar apenas com a gorjeta, rapaziada. É isso que eu digo. Diretoria do Flamengo hoje tem que visar esses garotos do Flamengo, tem que dar mais oportunidades para os garotos do Flamengo, até porque pode gerar muito mais dinheiro no futuro, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer simplesmente a cada um de vocês por sempre estar dando essa moral, rapaziada, nos meus vídeos, porque eu já vi uma evolução bastante, vejo vocês comentando e eu gosto, né, rapaziada? Para quem é flamenguista e ainda não se inscreveu no meu canal, corre, rapaziada, já se inscreve aqui no canal, galera, dá aquela força, aquela moral, porque todo dia eu tô aqui postando vídeo pra vocês, rapaziada, trazendo informações pra cada um de vocês. Ó, rapaziada, ó, é nóis, mano, é nóis. Mengão ganhou ontem e tamo aí na vice-liderança, mano. Valeu!